Fala aí pessoal, tudo bem? Tô dando um rolezinho aqui. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de carro blindado usado. E depois na sequência aí tem um vídeo aí de teste balístico em um vidro de 15 anos mais ou menos. Um vidro que já passou por processo de autoclave. E a gente fez o teste balístico porque quebrou aquele... Sabe, quem tem carro blindado sabe o que pode acontecer quando você anda com o vidro aberto. Pode quebrar o acabamento ali do canto de cima. Você vê muito carro blindado com aquele canto de cima ali que dá acabamento no vidro ou do motorista ou do passageiro. Você vê com aquele canto quebrado. Então a gente aproveitou a oportunidade. O vidro é de uma 325 que era de um amigo meu. Inclusive aquela 325 que eu tenho até um vídeo aí trocando as bobinas dela. Esse vidro que a gente fez o teste é daquela 325. Então muita gente fala muita besteira, né, a respeito de carro blindado. Então o mundo perfeito é que você não precisasse talvez andar num carro blindado. Mas além disso, já seria legal se todo mundo tivesse precisando andar de carro blindado. Seria legal se todo mundo tivesse condições para bancar um carro 0 km blindado. É difícil você comprar, às vezes você vai pagar num sedã aí 120 pau e gastar mais 50, 60 mil reais para fazer uma blindagem. Então, no meu caso mesmo, eu ando já faz um tempo que eu compro carro blindado usado e não tem nem como gastar uma bica num carro blindado 0 km. Então eu acabo optando por andar num carro blindado usado. Você já não paga blindagem. Muitas vezes você já não paga blindagem. Muitas vezes você já pega até já desvalorizado. Você paga menos num carro blindado do que num carro sem blindar. Então desse Passat foi o caso. Eu paguei 12 mil reais nele. O Jetta eu paguei também, um Jetta 2012. A blindagem do Jetta tem garantia até 2022. É uma blindagem da Imbra. O vidro da Imbra, segundo eles, não delamina. Então tem garantia até 2022 esse vidro. E mesmo o Jetta estando na garantia ainda de vidro até 2022, eu paguei um pouco mais do que 40 mil reais no Jetta. Então quer dizer, o cara que comprou esse Jetta Zero, é um Jetta TSI 2012, ele pagou nesse Jetta pelo menos 90 mil reais. E seguramente em 2012 ele gastou 50 mil reais de blindagem. Então a gente está falando aí de um custo de 140 mil reais. Não é todo mundo que pode se dar o luxo de comprar um carro por 140 mil reais e depois de 4, 5 anos, tudo bem que o Jetta já passou mais, mas eu tô falando isso com propriedade de quem já perdeu uma grana no outro Jetta que eu tinha blindado, um outro TSI branco. Eu comprei ele com 3 anos de uso, então eu paguei ainda um pouco pela blindagem. Rodei com esse carro quase 2 anos e eu paguei quase 70 mil reais nele na época. E na hora da venda eu vendi ele por 50 mil. Então quer dizer, eu perdi uma baba já, só de ter pego a blindagem com 3 anos de uso. Então se colocar isso na balança, acaba não valendo muito a pena para quem não tem tanta grana sobrando. Aí você ouve muita gente metendo pau em carro blindado usado.
De fato, a blindagem do carro, para quem gosta de carro, e ver um carro blindado é um pecado. É mais ou menos isso. É assim, a blindagem ela deforma todo o carro, ela aumenta o tamanho de vidro, essas blindagens já um pouco mais novas, de 2002, 2003, até esse carro aqui já usa a manta balística. Mas você pegar umas blindagens no final da década de 90, usava muito aço, então o carro ficava extremamente pesado. Hoje em dia já está até mais leve do que essa blindagem do Passat. Se você pegar a blindagem do Jetta, já é uma blindagem mais leve. Mesmo assim, agrega um certo peso ao carro. Então, qual que é o problema de pegar um carro blindado? Muitas vezes vai passando por pessoas que não faz nenhum tipo de manutenção do carro. É o mesmo problema mecânico, é o problema que tem na blindagem. Então, se você começa a delaminar um vidro, por exemplo, e lógico que você não vai abrir um negocinho, você já vai fazer porque você vai perder dinheiro. Mas quando a delaminação começa a ficar grande, o certo é você pegar, encostar esse carro e ir lá e fazer a manutenção, ou trocar o vidro, ou fazer autoclave. Normalmente quando eu mando fazer autoclave, eu troco a pole e o PU. Por quê? Dura muito mais. Já aconteceu de eu trocar e, rodei já 1 ano com o carro, até o próprio Jetta branco, o vidro do passageiro, ele delaminou. Eu troquei. Delaminou, tava na garantia da blindagem? Tava. O problema é que a blindagem dele era general e essa blindadora faliu. Então eu vou pegar a garantia onde? Não tinha o que fazer. Então eu encostei esse carro numa blindadora, mandei fazer autoclave com troca de pole e troca de PU. Quando eu fiz essa troca, eu rodei com o carro por mais de 1 ano e essa delaminação não voltou. Se simplesmente eu mandasse fazer o autoclave, tinha uma grande chance de voltar essa delaminação. Então, quando for fazer a manutenção, você vai gastar um pouco a mais para fazer autoclave com troca de pole e PU, só que o serviço vai durar mais. Por mais que você tenha garantia da blindadora, você vai na blindadora, ela te dá garantia pela autoclave. Normalmente dão 6 meses, tem blindadora que chega até 1 ano. Só que o inconveniente, por exemplo, você vai pegar um vidro aí vigia ou para-brisa, para remover esse vidro tem que tirar toda a cola, puta, é um trampo, tem risco de quebra do vidro, tem uma série de situações que quanto menos você mexer no vidro, melhor. Então às vezes tem um cantinho delaminado, sabe, coisa e essa delaminação não tá abrindo. Um conselho de quem tem carro blindado já faz uns 6 anos, não mexa. Deixa um pouquinho delaminado, não tem problema, deixa delaminar, não vai perder resistência nenhuma pelo fato de estar um pouquinho delaminado. Voltando a dizer, quem tem condições de comprar um carro blindado zero, ótimo. Quem não tem pode comprar seguramente um carro blindado usado e fazer a manutenção, que eu garanto para vocês que o custo vai ser muito menor do que essa perda de dinheiro de quem compra um carro blindado 0 km. Para fazer autoclave num vidro, você vai pagar aí nos laterais de R$450 a R$1.000. É uma diferença grande mesmo, mas é bem isso que eu falei. Você pegar uma blindadora que cobra um preço ótimo, vai te cobrar em torno de R$450. Você pegar aquelas blindadoras que te arrancam o couro, você vai pagar aí R$1.000. Então, na hora de fazer o serviço, pesquise. Quem fala, não compra carro usado, blindado, só para começar, vocês vão verificar no teste aí balístico que nós fizemos os disparos de 5 e 7 metros.
chegava a espirrar vidro na gente. Então, pro ladrão chegar aqui, mesmo sendo um carro velho, o cara disparar um tiro próximo a esse vidro aqui, a queima-roupa, ou sei lá, 1 metro, 2 metros de distância, vai voltar vidro nele. Então, ninguém vai fazer isso. Se o cara tiver que dar um tiro num vidro do carro blindado, ele vai fazer de longe, e ele não vai ficar insistindo, a não ser que ele queira muito você. Se for um ladrão de farol, ele não vai perder tempo com o carro blindado, ele vai pra cima do que tá mais fácil. Ele não vai, mesmo que for um carro blindado velho, ele não vai ir pra cima do carro blindado velho. Ele vai num cara que tá vacilando lá com o vidro aberto, um cara que não tem isso filme. Aí para aqueles que falam que não vale a pena comprar um carro blindado usado, eu falo assim: é melhor você andar com uma roupa velha ou andar pelado? É lógico que é uma roupa velha. Vale da mesma forma para um carro blindado velho. É melhor você ter um carro blindado velho ou um carro sem blindar? Depende. Quem mora no interior e não tem lugar que ofereça risco, ótimo, compra um carro sem blindagem. Se eu morasse num lugar que não precisasse ter um carro blindado, eu não teria. O carro blindado, na verdade, é um saco. Eu gosto de andar com o vidro aberto, às vezes sentir o vento na estrada e tal. E o carro blindado já não te permite fazer isso. Você tem que estar sempre com o ar-condicionado funcionando. Ele tem um consumo maior de combustível, tem a manutenção, tem que fazer em vidro. Então tem uma série de coisas que realmente, quem não precisa ter um carro blindado, ótimo. Eu já fui roubado ali na Avenida do Estado, tava com o vidro aberto, o cara enfiou a arma dentro do carro, levou minha carteira. Não tinha dinheiro na época, isso aí faz tempo, faz uns 10 anos. Tinha R$10, mas tinha os cartões, documento. Então até hoje eu fico com isso na cabeça, pensando no meu documento. Direto eu tenho que ficar consultando. Apesar que era uma habilitação, hoje já até venceu. Na época eu fiz um boletim de ocorrência. Mas é desagradável você ter um documento roubado. Aí você fica pensando o que estão fazendo com o seu documento por um bom tempo. Hoje já até desencanei um pouco. Então eu uso carro blindado para esse tipo de coisa, para não sofrer um constrangimento. Qual é a chance de ter uma abordagem, sei lá, de tomar um tiro? Talvez seja 1%, talvez seja menos que isso. Só que se no dia você for o 1% ou você for o 0,5%, chegou sua vez de acontecer. E muitas vezes você tá com a sua família no carro, você tá com seu filho, com a sua esposa. Eu não vou sofrer um constrangimento de um ladrão tentando me roubar e querendo me humilhar na frente da minha família. Se o cara entrar na minha frente, se ele não tiver com um fuzil, ele vai virar geleia, velho. Eu vou passar em cima dele e depois eu vejo o que acontece. Eu não vou ficar: eu vou enfiar o pé, o cara vai voar por cima do carro. Já teve muita gente que fez isso. Cara que não entre na frente do meu carro. Uma vez eu tava com a minha esposa, na época que eu tava com a Pajero, e eu fui levar umas bebidas lá, era final de ano. Aí eu carreguei o carro, fui levar umas bebidas lá na chácara. Comprei no atacadão e fui até a chácara levar. Apenas isso, um dia à noite. Aí voltando, eu tava cansado, minha lente tava machucando. Falei pra minha esposa, pedi pra ela voltar dirigindo. Ela veio e tal, eu voltei de boa, de passageiro. Aí a gente chegou num determinado lugar, a gente passou no meio de uma comunidade, colou 2 motos do lado da Pajero, os caras sem capacete, armado. Não chegaram a apontar a arma, não falaram uma palavra, mas os caras colou um de cada lado da Pajero. A minha esposa dirigindo ficou com medo, ficou apavorada. Eu falei: ficar de boa, o carro é blindado. Se os caras tava com a Pajero ainda, eu falei: se os caras ciscarem, passa em cima, sem dó. E os caras acompanharam a gente talvez por 1 quilômetro, minha esposa com medo e tal, mas não fizeram nada. Porque ninguém vai ficar dando tiro num carro blindado. O cara só vai meter um tiro no carro blindado se ele ficar com raiva que não conseguiu
te roubar, e mesmo assim ele vai fazer de longe, não vai fazer de perto. Então, quem quiser comprar um carro blindado usado, eu acho que é um ótimo investimento. Eu jamais vou comprar um carro blindado 0 km. Eu jamais vou comprar um carro blindado 0 km. Eu não consigo pensar nessa perda. Comprar, pagar num carro, sei lá, 200 pau blindado, 150, e vender ele depois de um tempo e perder esse monte de grana. Então eu vou continuar fazendo a compra aí desses usadinhos, blindado, gasto um pouquinho de manutenção. Mas o que eu gastei comprando Jetta, Passat, todo esse Pajero, eu não perco dinheiro. Ou você perde menos quando você vai vender. A Pajero, quando eu comprei ela, eu paguei 30 mil reais. 31 paguei na Pajero. Quando eu vendi pelo mesmo valor. Eu não perdi um centavo na Pajero. O que eu perdi foi a manutenção que eu fiz. Pô, mas você gastou, talvez aí você gastou 10 mil reais de manutenção. Porra, beleza, 40 pau, perdi 10. Usei o carro 1 ano e meio. E o cara que comprou o negócio zero pagou 180 pau nela blindada e perdeu 50, 60 mil. Eu perdi talvez 10 usando quase 2 anos. Então a perda é muito menor, nem se compara. Mesmo fazendo manutenção, a perda é mínima. O Corolla mesmo, comprei o Corolla agora, esse que eu repassei pro meu pai, esse Altis 2011, blindado, nível 3A. O carro eu não gastei um centavo. Eu rodei com o carro de setembro até fevereiro. E aí eu repassei ele pro meu pai. O carro tava com 60 e poucos mil quilômetros. Foi feita a revisão, a última revisão que foi feita em abril de 2019 na Caltabiano. Tava com 4 pneus zero. O step era sem uso do carro. Então assim, procedência boa, o carro bom. Eu só gastei um negócio naquele carro. Eu troquei a sonda lambda, que o proprietário era acostumado a rodar na gasolina, e eu comecei a rodar no etanol com aquele carro. E aí de manhã, a hora que você ia ligar, ele não conseguia identificar que o carro estava no etanol. Consequentemente o carro não pegava. É um problema muito comum em Corolla, e até que de não ligar mesmo, acho que é mais no Corolla. O Corolla, quem anda muito com ele na gasolina, pode acontecer de colocar o etanol e o carro não pegar de jeito nenhum. Só pegava quando eu tirava a mangueira ali perto do corpo de borboletas, jogava um WD lá dentro e pegava. Mas fora isso eu não gastei mais nada no Corolla. Bom, chega de enrolação. Vamos lá pro vídeo do teste balístico. Vou colocar aí a visão da gente atirando no vidro, a nossa visão. Eu coloquei uma câmera chinesinha atrás do vidro para ver a bala acertando o vidro. E eu coloquei a GoPro próxima do vidro, pegando ele de frente, para ir vendo também os disparos acertando o vidro. Então, bora lá pro teste balístico. Isso aqui é um vidro da minha 325. Ih, e quebrou! Já posicionei aqui o vidro para o teste. O vidro foi retirado de uma BMW 325i de um amigo. Ele quebrou aqui o acabamento, que ficava... É que tá um acabamento na vedação, na verdade, né? Mas a parte da blindagem aqui tá intacta, ó. E aí nós vamos fazer o tiro. Então o que nós vamos fazer? Os primeiros 10 tiros nós vamos atirar eles espalhados ali pelo vidro. E depois eu vou dar 10 tiros tentando acertar um em cima
do outro. Vou numa distância mais ou menos de 4 metros. E vamos ver o que acontece e vamos ver o que o vidro vai suportar. Então, os primeiros 20 tiros, eu vou utilizar essa munição aqui, original, com chumbo, tudo certinho. Eu vou atirar nesse vidro até ele não suportar mais. Os primeiros 20 tiros vão ser com essa munição original e depois os outros tiros vão ser com a munição remanufaturada. Então, bora começar. Esses foram os primeiros. Tô vendo Bagulho segurou, Márcio? Esses foram os primeiros disparos. Nossa, não fez nada atrás. A Nada. parte da frente Nossa, não vai- danifica não fez bem, nada. Cuidado, Márcio. mas a parte de trás totalmente lisa. Vai, Márcio. Puta que pariu, mano. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ó, foram 20 tiros no vidro e ele continua em pé e sem quebrar a parte de dentro. Vocês estão respirando pode vir. Olha que loucura. Passou? Deixa eu pôr a mão, deixa eu postar pra ver. Eu acho que passou. Passou não. Não, mas quase. Tá a ponto de passar. Vamos passar. Ó, foram 20 tiros no vidro e ele continua em pé e sem quebrar a parte de dentro. Pegou na minha testa. Espirrando até aqui. O vidro já não tá mais parando em pé, não. Pra lá de Bagdá.
Agora no 32º ou terceiro disparo, começou a abrir aqui o policarbonato. Então, ó, até 30 disparos, sendo com 20 munição original, foi muito bem. Já nos 10 disparos seguintes com cartucho recarregado, o vidro já não ficou tão íntegro não, mas não tinha passado. Tinha somente feito essas bolhas aqui, ó, mas tinha suportado. Do 31º, 32º, aí começou a estourar o pole, ou a pole, mas começou a estourar.